Atos capítulo 14. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. Bom, então nós vamos dar mais uma olhadinha no nosso mapa aqui para ver como é que está essa história. Bem, eles estavam em Icônio. Saíram de Icônio, foram para Listra. De Icônio a Listra, mais ou menos 50 quilômetros. E de Listra a Derbe, mais ou menos 65 quilômetros. Deixa eu voltar. O texto é pequenininho, leia para você ver o que aconteceu. Fica como dever de casa. Vamos ver o próximo texto? Atos capítulo 14, versículo 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Vamos para o mapa novamente? Bem, eles estavam em Derbe, voltaram para Listra, voltaram para Icônio e voltaram para Antioquia. Então passaram duas vezes em Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Bom, então aqui nós estamos acompanhando aqui no mapa e vamos continuar a leitura bíblica. E estava sentado em Listra certo homem leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Bom, a língua licaônica, para você anotar aí no seu caderno, língua licaônica, era uma língua hoje extinta já, né? Era a língua de uma província romana, uma região da Ásia Menor, onde se falava o licaônico, hoje não mais existente. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Guirlanda de flores eram colocados nos animais, né, no chifre dos animais que seriam sacrificados. Então eles trouxeram isso para fazer isso, achando que eles eram deuses, né? Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. E contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. E, dizendo isto, com dificuldade impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Bom, vamos dar mais uma olhadinha lá no nosso mapa. Deixa eu voltar. Vamos ver o próximo texto? Atos capítulo 14, versículo 25. E, tendo pregado a palavra em Pégem, desceram para Atália.
Bem, Atália é um porto próximo de Perge. Vamos ver o mapa? Bem, eles estavam em Antioquia, voltaram para Perge. Em Perge, no porto de Atália, que fica aqui pertinho, eles voltaram para Antioquia. Antioquia da Síria. Essa é a Antioquia da Pisídia, aqui é a Antioquia da Síria. Então eles voltaram, retornaram. Então, vamos voltar à nossa leitura bíblica, né? Sabendo aí também que, para você que gosta de anotar aí no seu caderno, a palavra grega presbúteros significa anciãos. No Antigo Testamento, o significado de chefes ou governantes de tribos e cidades era também chamado de anciãos, né? Ou presbúteros em grego, presbúteros. Nos evangelhos, em Atos, geralmente se refere ao sinédrio. Na igreja primitiva, os anciões, eles eram os pastores e os diáconos e anciãos que cuidavam de outros ministérios da igreja local. E havendo-lhes por comum consentimento eleitos anciãos em cada igreja, orando com jejum, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. Bom, vamos então dar mais uma olhadinha lá no nosso mapa. Atália. Bem, Atália é um porto próximo de Perge. Vamos ver o mapa? Bem, eles estavam em Antioquia, voltaram para Perge. Em Perge, no porto de Atália, que fica aqui pertinho, eles voltaram para Antioquia. Antioquia da Síria. Essa é a Antioquia da Pisídia, aqui é a Antioquia da Síria. Então eles voltaram, retornaram para a igreja, de onde eles tinham partido. Bom, então vamos lá continuar a nossa leitura bíblica. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Teólogos acreditam que foi por cerca de 5 anos.